Amém. Paz do Senhor, irmãos. Espero que estejam todos bem. Hoje, nesta sexta-feira de Escola Dominical, também saúdo todos que estão em casa. Normalmente o pastor André que estaria aqui para iniciar o nosso estudo, mas ele pediu-me para preparar e como ele esteve de viagem, ele já avisou que podia chegar um pouco atrasado, mas de qualquer maneira vou pedir ao pastor Lucas para fazer a oração de início e depois entramos no tema. Amém. Glória a Deus. Então, antes de tudo, também aproveito e saudar a todos os amados, as amadas, que é a maioria, e ter o prazer de ver a nossa querida irmã que nos visita. Seja bem-vinda. Amém. E acredito que vai ser o tempo de muita bênção e os que estão lá em casa também que estejam ligados. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Amém. Eterno Deus, Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu glorioso nome. O nosso coração está muito alegre pelo fato do Senhor nos dar mais um dia de vida, em que podemos, Senhor, se movimentar, em que podemos observar aquilo que está à nossa volta, em que podemos ver aquelas pessoas, Senhor, que nós amamos. Oh Deus, que bom, Senhor. Este já é um milagre, Senhor, porque muitos não conseguiram ver os seus entes queridos, muitos não conseguiram se levantar para este dia, mas nós hoje, pela tua infinita misericórdia, nos levantamos do nosso leito, podemos trabalhar, podemos nos movimentar de um lado ao outro, e agora chegou o momento de alimentar a nossa alma, que ela não se alimenta de coisas materiais, não se alimenta de outras coisas, ela se alimenta da tua bendita palavra. Deus, nesta hora queremos entregar todo o nosso ser para que não haja nada que nos possa atrapalhar, que possa nos distrair, mas que nos concentremos, ó Deus, como o pássaro que traz o alimento para os seus filhos, que eles ficam com a boca aberta, assim nós também queremos ficar nesta noite. Abençoa aqueles que estão ligados, que estão em casa, que estão fora da Alemanha, que estão interessados também, Senhor, ouvir a Tua palavra, e apresentamos o Teu Filho, nosso querido Patrick, ó Deus, usa ele, Senhor, ó Pai, se manifesta dentro dele com o poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Amém. Então hoje, se nós podem tomar lugar, hoje estamos na lição número 6. Amém. Quem se lembra qual foi a lição que falámos a semana passada? Ok. Liberto do pecado e uma nova vida em Cristo. Hoje praticamente é a continuação. Continuamos em Efésios, claro. E vamos começar com o texto áureo. Hoje o tema é a condição dos gentios sem Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incruéis pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2, 11. E a verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornam-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Amém? Amém. Por baixo tem sempre a leitura diária, fica só uma informação à parte, leiam em casa, aproveitem que tem sempre versículos que vêm falar sobre o tema que falámos esta semana, ok? O que é que queremos falar hoje? Vamos fazer a leitura juntos em classe, Efésios 2, 11 e 12, podem acompanhar na vossa revista. Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão,
pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conselhos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E Romanos 4, 12 e 14 diz: E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Podem tomar lugar? Já o texto, ou a leitura, já é muito profunda, né? Já dava para fazer um grande estudo, porque claro que falámos sobre a fé, sobre a justiça e sobre a lei, que tem sempre esse contraste. Quanto da lei é que é válido para nós e quanto é que é fé. Mas nós sabemos que a lei cumprida não tem valor se não tivermos fé naquilo que estamos a fazer. O que nós queremos falar hoje, o objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E vamos conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, afirmar que desprovidos de Deus os gentios marchavam para a perdição eterna. Mas quem é que são os gentios? Primeiramente, somos nós. Porque nós não somos judeus. Eu creio que aqui ninguém é judeu ou tem familiares judeus. Por isso, nós estamos todos na categoria dos gentios. Por isso, se hoje estamos aqui como igreja, é porque algo aconteceu que na lei ainda não estava preparado de tal forma. Amém? Então, vamos à introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto às promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Okay? Esses são os 5 pontos que vamos falar, que vamos extrair desses poucos versículos que lemos em Hebreus. Em Efésios. Se alguém quiser a revista em papel, tem aí atrás. Podem pegar emprestada. Primeiro capítulo. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. Primeiro ponto. O conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascimentos em Israel ou estrangeiros que comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Ok? Vamos ler para isso os capítulos que estão aqui mencionados em Gênesis 17, 10 até 14. Gênesis 17, 10 até 14. Amém? Gênesis 17, 10 até 14. E a obrigação da aliança entre mim e ti e todos os teus descendentes é esta. Devem fazer a circuncisão a todos os vossos homens. A carne do prepúcio será circuncidada e a circuncisão será o sinal da aliança entre mim e vós. Aos 8 dias de idade façam a circuncisão a todos os descendentes do sexo masculino, quer sejam filhos da família, quer sejam escravos adquiridos por dinheiro e descendam de outras raças diferentes da vossa.
Tanto os nascidos em tua casa como os que foram adquiridos por dinheiro têm de ser circuncidados. Esta será para sempre o sinal da minha aliança no vosso corpo. E aqueles que não tiverem sido circuncidados devem ser eliminados do vosso povo por não ter respeitado a minha aliança. Ok? Até aqui a lei. Sabemos que então quem pertencia às promessas, quem pertencia à descendência de Abraão devia de ser circunciso. Ok? Eu creio que todos sabem o que é circuncisão, porque senão perguntem ao vosso médico. Ok? Ok. Aqui não está a falar de circuncisão por questões culturais, que isso também existe. Aqui é mesmo só o pacto entre Deus e os judeus que foi feito naquele tempo. Há também culturas que fazem isso às mulheres, que é completamente fora daquilo que está na Bíblia, porque está claramente escrito o sexo masculino, ok? Por isso, que vamos ver durante a leitura do texto, a circuncisão física não nos vai levar mais perto de Deus, só para ficar já esclarecido. Por isso, quem não é, não precisa de pensar sobre isso, que é uma questão que não é necessária no tempo de hoje, ok? É só pode ser questão cultural, como pode ser também questão de saúde, ok? Pronto, vamos ao capítulo 2 e vamos falar sobre o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso aponta para a santificação. Com a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. Ok? Então também temos aqui a resposta porque é que foi aquele órgão escolhido para ter o símbolo do pacto. É porque é o órgão que é mais usado para pecar imoralmente, ok? Em que temos relações fora do contexto daquilo que Deus quer, ok? Também por isso é que foi esse órgão escolhido e vamos ler Atos 11:3. Não sei se alguém quer ler. Atos 11:3. Quem tiver, não só diga amém, mas também venha aqui à frente para ler, porque precisamos. A irmã quer ler? Sim, 11:3. A irmã pode vir cá? Ou eu passo o microfone? Dizendo, entraste em casa de homem incircunciso e comeste com eles. Amém. Ok? Estamos aí, claro. Aqui já é no tempo dos apóstolos, depois de Jesus ter estado cá, em que houve aquele debate, em que Pedro esteve com Cornélio, que era gentio, e então ele teve um convívio, mas o Cornélio teve uma visão, e Pedro também teve uma visão para haver esse encontro. Leiam Atos 10, para quem não conhece a história, e depois aí vem a questão, quando Pedro volta para Jerusalém, e ele explica o que aconteceu. Então ele foi julgado, ou foi perguntado porque é que ele então esteve na casa do incircunciso, ok? Que até aquele ponto sabíamos que não era algo comum, pelo contrário, era algo que eles viam até como pecado, pela lei que viviam. Ok. Ponto 3. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas é que foi feita no interior, a que é do coração, cujo labor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de que quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Amém? E isso é bom saber isso, porque a circuncisão, que era a questão que havia naquele tempo também, quem lê Atos vai ver que há muitos debates sobre isso, até houve um concílio completo por causa disso. Vamos ver
que havia uma certa dúvida e que também sabemos que a circuncisão em um adulto pode trazer problemas para o futuro, ok? Por isso é que essa questão não é assim tão recomendável para ser debatida, ok? Ficamos então a saber que o importante é ser uma nova criatura. Eu acho que isso para cada um de nós é óbvio, principalmente para as irmãs entre nós que estavam fora do pacto da circuncisão de qualquer maneira, não é? E graças a Deus, através da sua graça, podemos estar todos ser uma nova criatura e voltar a ter parte da herança que Deus deixou para nós. 4º capítulo. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ok? Alguém pode ler Filipenses 3:2? Filipenses 3:2. Na Fábia? Tu vais lá. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Amém? Obrigado, irmã Fábia. Eu vou ler a tradução que tenho aqui, que diz: cuidado com os cães, cuidado com os falsos pregadores, cuidado com os fanáticos da circuncisão. Ok? Isso estava aí em debate. Vamos só ler Atos 15, 28 e 29, porque afinal de contas estamos a falar de algo que estava na lei e que agora estamos a dizer que não é necessário. Por isso é bom saber como é que isso sucedeu. Atos 15, 28 e 29. Porque é o Espírito Santo e nós pareceu-nos bem não vos impor mais nenhuma obrigação além destas que são mesmo necessárias. Não comam carne de animais oferecidos aos ídolos, nem sangue, nem carne de animais estrangulados, nem pratiquem a imoralidade. Se evitarem estas coisas, fazem bem. Saudações. Ok? Então, o que é que nós vemos aqui? Não foram os apóstolos naquele concílio, em Atos 15, que decidiram não é preciso mais a circuncisão. Não, pelo contrário. Foi o Espírito Santo que os dirigiu para tomar essa decisão. Ok? Isso é importante, porque podíamos dizer que os apóstolos então decidiam o que queriam, e nós sabemos que houve muitos concílios também depois disto, principalmente aqueles que não estão na Bíblia, que também trouxeram decisões que não são aquilo que é a palavra que estamos a pregar, que não é a vontade de Deus. Por isso temos que ter sempre cuidado com os concílios, mas neste caso é um concílio que está na Bíblia e é dirigido por Espírito Santo. E é interessante porque Lucas escreveu isso especificamente, a escrever que foi o Espírito Santo que lhes deu essa direção, ok? Então não é os apóstolos que decidiram vamos abolir as leis do passado, mas sim foi o Espírito Santo que deu essa direção. Mas na mesma, não disse aos gentios levam a vida que quer, ok? Não nos disse a nós, levem a vida que quer. Não comam carne de animais oferecidos a ídolos. Temos de ter muito cuidado, principalmente nos nossos países, que há muita idolatria, que há muitas festinhas que celebram muita coisa e que nunca sabemos bem se esses manjares que nos estão a vender, se não forem oferecidos a alguns santos. Isso é muito perigoso, porque está aqui claro, muito claro. Na minha diz animais estrangulados. Não comam carne de animais oferecidos a ídolos, nem carnes. É. É.
Ok? Mas o pastor André já explicou, obrigado. Que eu não sou... Eu lembro-me da minha mãe às vezes matar alguns frangos, mas eu não estava nesse momento na cozinha, que isso estava muito... Isso eu achava sempre muito estranho. Eu gosto de comer, mas não gosto de ver o animal a morrer. Senão não ouvem em casa. Então, esse é um ponto interessante, porque no Brasil, uma época, criou-se a dúvida a respeito da carne do frango, principalmente o frango, né? A carne estrangulada, porque ficava-se aquela dúvida, mas e o frango que eu compro no supermercado? Eu não vejo matar. Esse aí é estrangulado, não é? Então, para sanar essa dúvida, o frango que a gente compra industrializado, né? Ele é degolado, né? Geralmente o frigorífico corta o pescoço também, porque é a forma mais rápida do frango morrer. E um frango em processo de produção, pode ter certeza que a morte dele é em 1 segundo, né? Já corta a cabeça fora, já pendura as partes do bicho, já vai depenando tudo. Então, surgia-se essas dúvidas concernente à carne estrangulada, porque daí tinha aqueles, então vou ter que criar frango em casa ou mesmo matar, né? Mas... Uhum. Feito com sangue. Sim. Mas aqui acho que está claro, sobre o sangue não há preciso discutir. Então, mas antigamente existia eu hoje também não como sangue, mas antigamente existia essa dúvida até entre igrejas. Tinha pessoas que comiam. Eu me lembro quando a gente era pequeno também, a gente ainda comia, fazia em casa, e comia. Mas depois, assim, nós aprendemos que não era. É errado. Eu creio que, pronto, para resumir o tema, que esse tema é um tema que podemos falar muito tempo, eu creio que por isso é que nós oramos pelos alimentos, ok? Porque nós não sabemos sempre de qual é a fonte, até podemos estar a cumprir tudo que está aqui escrito e na mesma, por causa da indústria, usar muitos antibióticos, a carne ter certas doenças ou qualquer coisa que nos possa fazer mal. Por isso é importante orar pelos alimentos. E se comermos alguma coisa disto, eu creio que Deus é um Deus de misericórdia e não nos vai enviar para o inferno por causa de alguma coisa que comemos daqui, ok? Isso temos que ter claro, mas também não devemos de comer sabendo que é mal, assim como não devemos de pecar sabendo o erro que estamos a cometer, ok? Aqui em Levítico 7, versículo 26, 27, fala bem claro da gente, né? E nenhum sangue comereis, Sim. né? Em qualquer das vossas alegações, quem de aves, quem de... Sim. Isso é importante. O sangue está fora de questão. Depois há sempre a discussão também de quais tipos de carne podemos comer. O sangue está fora de questão porque o sangue é o símbolo da vida e o único sangue que simbolicamente tomamos é o corpo de Cristo, ok? É o sangue que Ele derramou por nós na Santa Ceia e é a única vez que também faremos referência ao sangue como algo que podemos tomar, ok? Mas não tomamos sangue. Só para ficar isso claro. Ok. Filipenses 3.3. Só para terminar este capítulo. Acho que vou ler. Ok. Filipenses 3.3 diz: Nós e não eles é que recebemos a verdadeira circuncisão, porque estamos ao serviço de Deus pelo seu Espírito e nos sentimos orgulhosos de pertencer a Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança no que é apenas humano. Amém? Então nós vemos aqui claramente que a verdadeira circuncisão não é cortar uma pelezinha, a verdadeira circuncisão é nós estarmos a serviço de Deus. Nós queremos crer em Deus, aceitar o seu amor, a sua salvação, o sacrifício de Jesus na cruz, é Ele como verdadeiro Senhor e Salvador, e então estar em seu serviço, ok? Quer dizer que também devemos trabalhar na obra do Pai, não é só estar sentados a aquecer a cadeira. Vamos ao segundo. Não é debate, mas é só...
por exemplo, nessa questão, nós africanos, Eu sei que pronto, mesmo as igrejas e tudo, essa parte os africanos não conseguiram conceber até hoje. Porque não é que a gente leva como símbolo, como os judeus, mas para nós portanto é um símbolo de homem, para homem mesmo, né? E para nós alguém que não esteja, desculpa lá o que vou dizer, não, fica à vontade, sofre discriminação. Então, tanto na parte masculina como na parte feminina, é uma coisa que até hoje mesmo as igrejas implantada, mas isso e nós aqui também, os nossos filhos, mesmo aqui na Europa, a gente não consegue lhes deixar assim. Sim. Mas Claro. isso sem contrariar o princípio. Sim, claro. A questão é que é mesmo a questão tomar isso por questão religiosa. Aí claramente a questão cultural, e aí, claro que tem outra ideia por qual é feito, né? A questão é não levar a circuncisão como meio de ter um pacto com Deus, ok? Isso está fora de questão no tempo em que vivemos. A não ser que os judeus, claro que eles ainda vivem com esse sinal até agora, com esse princípio até agora, porque também ainda não creio no Messias que chegou, ok? Então vamos ao segundo capítulo. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Primeiro ponto. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Amém? Cada um de nós, alguns de nós não vão confirmar o que está aqui escrito por crescer na igreja e então já sabem ou conhecem Jesus de alguma forma. Outros, pela cultura que nós vivemos, já ouviam pelo menos falar de Jesus às vezes no Natal, aquele menino que estava lá no bercebo, junto com Maria e José. E outros, que são esses, os gentios no início não tinham contacto nenhum com Jesus. Se calhar ouviram falar dele lá em Jerusalém, mas como não era nem a fé, nem a religião que eles tomavam, eles não eram judeus, e é isso o significado da palavra gentio, é simplesmente não judeus, não tinham contacto e não conheciam Jesus. Por isso, quando os apóstolos chegaram lá, para eles foi uma mensagem completamente nova. Eles tiveram que aprender do início, assim como se ensina a um bebê a andar, assim como se ensina a um bebê a falar, assim como se vai para a escola, assim começou com eles. Tiveram que aprender todos os passos porque eles não conheciam nada. E como está a igreja, ainda por cima, a igreja estava no seu início, então houve esses debates, porque nem tudo estava tão esclarecido como até agora. Nós temos que dizer que estamos a viver no tempo depois de Cristo, já passaram 2000 anos, já muitos teólogos, já muitos homens da fé descrevem a palavra de forma que nós possamos perceber. Naquele tempo, tinham estado 3 anos com Jesus, os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos, e era o que tinham, era a lição que tinham. Claro que tinham o Espírito Santo e, se calhar, ou de certeza que isso foi o que safou mais, é que eles tinham, se calhar, mais intimidade com o Espírito Santo, ou buscavam mais, então, a direção por ele, do que talvez nós hoje em dia, porque estamos já com tantos livros, com tantos teólogos, tantos pregadores que nos ensinam tanta coisa, e às vezes, se calhar, tentamos fugir disso. Importante para nós voltar para isso, buscar verdadeiramente saber a vontade de Deus, voltar verdadeiramente a viver com Cristo. Não viver com o pregador X, mas viver com Cristo. Eles estavam sem Cristo e tinham o desejo de aprender. Nós estávamos sem Cristo e temos que ter o desejo de aprender da palavra de Deus, porque somos nova criatura, então queremos conhecer o nosso Criador. Amém?
Segundo ponto. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. E vamos ler Gálatas 3, 29. Gálatas 3. Onde é que eu ando? Gálatas 3, 29. Se alguém quiser ler. Amém? Alguém quer ler? Marlete? Espero só. Tio, vai lá. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Ok? Aqui fica esclarecida já uma das dúvidas que se calhar já fizeram. Se a circuncisão era o símbolo do pacto de Deus com o povo de Israel, então como é que nós temos acesso aos pactos, as promessas, as alianças que o povo de Israel tem com Deus? Através de Cristo. Que Cristo não só nos faz filhos de Deus, adotados, mas sim nos faz herdeiros também das promessas e automaticamente nos tornamos descendência de Abraão. Mesmo se o nosso pai da fé não é Abraão fisicamente, mas é o nosso pai adoptivo, nosso Stiefvater, como se diz em alemão, ok? Então ele torna-se nosso pai através de Cristo. E nosso pai no céu, claro que foi aquilo que deu as promessas. O importante neste caso não é Abraão, mas é mesmo Deus, ok? Então, através de Cristo, nos tornamos herdeiros também das promessas que foram para o povo de Israel. Ponto 3. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiteração. Desculpem. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa. Ok? Então, os gentios já não são mais separados por Cristo Jesus das promessas. E vamos ler esses 3 pactos que estão aí. A Gênesis 12, 1 a 3. E eu vou pedir a irmã Jacqueline para ler. Gênesis 12, 1 a 3. Irmã Fábio, pode já abrir Deuteronômios 28, 1 e 14, que eu sei que a irmã lê rápido. Deuteronômio 28, 1 a 14. E o pastor pode abrir 2 Samuel 7, 13 a 16. Por favor. O Gênesis 12, 1 a 3, né? Certo. Amém. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Ok? Aí temos a primeira promessa, ou o primeiro pacto, que é com Abraão. Interessante aqui já a última parte. Abençoados todos os povos do mundo, diz a minha tradução, ok? Fiquem com isso em mente. A irmã Fábia pode ler então Deuteronômio 28, do 1 a 14. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Aleluia. Aleluia. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferindo-os diante de ti. Por um caminho serão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará, aleluia, que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Glória a Deus. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para o guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servirem. Aleluia. Amém. Obrigado, irmã Fábio. Glória a Deus. O pastor então lê 2 Samuel 7, 13 a 16. Amém. Amém. Então vamos passar a leitura. Será ela quem construirá o templo em honra ao meu nome, e firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei como o castigo dos homens,
como açoites aplicado por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto você e a sua dinastia e o seu reino permanecerá para sempre diante de mim. Eu serei o trono, o seu trono será estabelecido para sempre. Amém. Amém? Ok? Então temos em mente estas 3 alianças. A última foi de Davi, claro. E sabemos que de Davi veio a descendência de qual é Jesus, ok? A descendência de Davi, de qual veio Jesus. Então o trono de Jesus, claro que nunca vai terminar. Não estava-se a referir somente a Davi neste caso. O que lemos em Gênesis, que eu parece que marquei aqui. Essa eu tinha dito para memorizarem a última frase. E através de ti serão abençoados todos os povos do mundo. Estranho que Abraão recebe esse pacto, essa aliança com Deus. Sabemos que através de Abraão é criado o povo de Israel, com a mudança. Não foi em Abraão, o nome que se chamou Israel, é isso, foi Abraão, só para não confundir. Foi a partir daí que temos Israel e ao mesmo tempo Deus diz que é abençoados todos os povos do mundo. Então nós, já no Antigo Testamento, só para aqueles que podem dizer, mas os gentios nunca estavam no plano de Deus. Não, já estava aqui. Este pacto já estava a falar sobre nós. Porque todos os povos do mundo iam ser abençoados através deste pacto. Então nós, através de Cristo, tornando-nos herdeiros de Abraão, somos parte desses todos os povos que estão aqui referenciados. Ok? Amém? Então fica isso já esclarecido para nós. O povo gentil, mesmo sendo religioso, não tinha acesso às promessas de Deus. Jesus vem fazer-nos filhos de Deus, descendentes adotivos de Abraão e com isso também herdeiros das suas promessas. Amém. Vamos ao 3º capítulo para chegar também ao fim. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro ponto. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte de filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, ou pós-morte, ok? E que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Amém? Vamos ler Atos 17, 18. Atos 17, 18. Que diz o seguinte: alguns filósofos epicuristas e estoicos trocavam impressões com ele. Uns diziam, que é que este fala barato quererá dizer? Outros afirmavam, parece que é propagandista de outros deuses. Diziam isto porque Paulo lhes anunciava a boa nova acerca de Jesus e da ressurreição. E o versículo 32... que é quase no fim do capítulo, quando ouviram falar na ressurreição, houve uns que trouxeram e outros disseram, havemos de ouvir-te falar disso noutra altura. Quantos de nós já ouvimos essa frase, não é? Daqueles que não querem nem ouvir da palavra de Deus. Dizem, não, já és muito chato, és um fala barato, fala sempre da mesma coisa, sempre o teu Jesus, sempre Ele. E muitos de nós
ouvimos essas frases, muitas pessoas que nós amamos, que queremos que sejam alcançadas pela salvação também, que possam conhecer aquilo que é a esperança para nós, a resposta para as dificuldades que estamos a passar agora e as dificuldades que já passamos, a resposta para aquilo que é o nosso futuro, porque ninguém de nós conhece o nosso futuro, mas nós podemos ter a certeza que o futuro vai ser bom, independentemente se hoje morreremos. E isso não é uma boa esperança, porque para a maioria das pessoas que estão aí afora, a única esperança deles agora é depois do corona ter umas boas férias. É isso a esperança que eles têm, é isso o anseio que eles têm, a ansiedade de sair do país, de poder voltar a viajar, de ver as ilhas bonitas, de ir para a praia, de ir fazer festa. É isso o desejo de muitos que estão aí afora. Mas nós temos a esperança de que algo melhor está por vir, independentemente de que esse melhor quer dizer que nós tenhamos que morrer. E isso parece paradoxo, porque como é que algo pode ser bom se é a morte? Mas nós sabemos que para nós a morte é a vitória que vamos estar com o Senhor. Amém? E então, o povo de Efésios, o povo grego, tinha toda a filosofia, era um povo muito esperto, muito sábio, cheio de sabedoria. Já naquele tempo, tinham tantos deuses. Nós todos conhecemos da mitologia grega, Zeus, Hércules, de vários filmes, já ouvimos falar deles todos. E na mesma, não tinham resposta para nada. Não sabiam qual é que era a resposta, o sentido da vida, não sabiam o que é que havia de acontecer quando eles morressem. Vamos continuar a ler que vamos ainda ter algumas respostas sobre isso. Segundo ponto, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Amém? E também nós fomos libertados disso. Ouvimos ainda este domingo a pregação do pastor, não é? Que também nós, como evangélicos, às vezes caímos nessas coisas. Às vezes a nossa idolatria, o nosso Deus pode até ser a bola, o futebol, que nós gostamos muito, principalmente os homens. Às vezes nós levamos coisas mais além daquilo que nós devemos. Às vezes nós trocamos o ler a palavra por uma tal novela. E isso pode ser deuses que estamos a colocar na nossa vida. Os gentios não conheciam Deus. Então eles, claro que começaram a tentar buscar algum sentido, mesmo se os deuses que inventaram, ou que lhes foi ensinados, não lhes dava esperança nenhuma, como lemos no ponto anterior. Mas eles, quando conheceram Deus, buscaram a Deus. Que todos que leram Atos dos Apóstolos, todos que leem as cartas de Paulo, veem que houve transformação também para os gentios, assim como há transformação na nossa vida. Não vou também dizer que a nossa vida é toda péssima, né? Nós não somos, não quero orgulhar a mim mesmo ou a nós mesmos, nós também temos que ver que só pela graça de Deus é que nós podemos estar hoje aqui. Amém? Nós tivemos a vantagem que muitos ainda não tiveram, de ter, por exemplo, um amigo, de ter um vizinho que nos falou de Deus. E agora, então, para nós é muito mais importante do que estar só firmado, ser aquele cristão orgulhoso, eu sou cristão, eu sei que vou ter uma vida eterna. Temos que também pensar que há pessoas aí afora, talvez o nosso vizinho, talvez o nosso familiar, que não estamos, se calhar, nem a falar com ele sobre a fé. Não estamos a demonstrar, talvez até através das nossas atitudes, e isso é uma lição para mim mesmo, que o meu caráter pode ser forte. Né? Alguns conhecem melhor, alguns conhecem menos melhor, e então essa parte toca-me a mim sempre.
Às vezes, através das nossas atitudes, podemos estragar muita coisa. E temos que ter muito cuidado. Porque muitas vezes pregamos a palavra de Deus ao nosso vizinho, e ele não vem para a igreja ou não aceita Jesus, não é por aquilo que nós pregamos. Porque ele até se calhar pode crer naquilo que nós estamos a dizer. Mas ele vê que nós levamos uma vida que não é aquilo que estamos a dizer. E se há uma coisa, mas eu creio que vocês já devem saber isso, se há alguma coisa que é certa, é que se alguma pessoa sabe que nós somos crentes, eles vão olhar para nós. E de que maneira? E estão a reparar nos nossos erros todos. Todos, ok? Por isso temos que ter isso em mente, ok? Mas eles não tinham Deus, eles tinham deuses, mas não tinham Deus. Ok? Até que quem conhece a história, a parte em que Paulo chega a um dos povos gregos e ele diz: eu vou-vos falar sobre o Deus desconhecido, que era uma estátua que estava lá de um Deus que não conhecia. E então ele foi falar sobre esse Deus, que era o desconhecido, e foi apresentá-lo, não é? Era o último que ainda lhes faltava. Isso. Terceiro ponto. Não temos terceiro ponto. Só são 2. Já estamos a chegar mesmo ao fim. Vamos ler João 17:3. Mais algum voluntário? João 17:3. Irmão Paulino, espere só pelo microfone, por favor. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o enviaste. Amém? E a vida eterna consiste em conhecer-te como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Então é isso que devemos ter em mente. Conhecer a Deus através de Jesus que Ele enviou. Ok? O verdadeiro Deus. Não vamos conhecer um Deus de Jesus de... Não sei, há tantos Jesuses lá em Portugal que eu nem sei qual é que é o certo, não é? Não, estou a brincar. Há muitos Jesuses lá. Mas o verdadeiro é aquele que morreu por nós na cruz. Ok? Falando de Jesus. Também há, às vezes, para voltar ao tema de idolatria, há um Jesus agora que está no Brasil, que é português e que eu acho que às vezes é muito idolatrado, que é treinador de futebol. Temos de ter cuidado mesmo a sério com essas coisas, ok? Sim, é o treinador português. É o português mais conhecido em Portugal, no Brasil atualmente. Mas temos de ter cuidado porque muitas vezes levamos essas coisas por brincadeira, mas estamos a idolatrar essas pessoas. E elas nem... Pronto, algumas querem a fama, mas eu acho que elas não querem isso. Elas não querem ser idolatradas, não é? E nós temos de ter cuidado. Às vezes pode ser um cantor, pode ser alguma coisa que nós levamos assim... que amamos, que gostamos, e nós até temos aquela expressão que nós dizemos: eu adoro. Eu adoro, mas a quem é que devemos adorar? Ok? Este capítulo pode parecer um bocado estranho porque estamos a falar sobre os gentios. E nós todos aqui somos crentes. Mas por que é que estamos a falar sobre isso? Porque nós nunca devemos esquecer de onde Deus nos tirou. E não é para nós sofrermos. É para nós sabermos que aquilo que temos agora é muito melhor do que aquilo que já tivemos. É para isso que nós não devemos esquecer. Deus perdoou os nossos pecados. Deus perdoou todas as nossas falhas, toda a nossa vida passada. E Ele continua a perdoar todas as nossas falhas, porque nós somos pecadores, nós continuamos a errar. Mas nós devemos nos recordar daquilo que nós éramos para ter um futuro melhor, para ter um presente melhor, para saber que eu não posso matar se eu fui criminoso, porque Jesus não quer que eu mate. Que eu não posso andar a levar uma vida como eu quero, talvez aleijando pessoas, amigos, porque nas festas exagero com drogas, com álcool, com tudo.
e querer voltar para isso? Se Deus nos deu uma vida melhor, se Jesus morreu na cruz por nós, e Ele não é crucificado outra vez, Ele não vai morrer outra vez por nós. A sua graça também nos salva a segunda vez, mas nosso desejo não deve ser abusar da graça de Deus. Nós não devemos de estar a voltar sempre para o mesmo erro. Resumindo o terceiro ponto que escrevi, mesmo tendo toda a filosofia e mitologia grega, os efésios gentios viviam sem esperança. Tinham muitos deuses e nenhum que os amava. Tinham muita sabedoria, mas nenhuma que lhes dava sentido na vida. Vamos concluir. Noutro tempo éramos... tenho que abrir aqui. Noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança de Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa. Desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Aproximou-nos de Deus, de Cristo e de Israel. Inclinou-nos na esperança das promessas, incluiu-nos na esperança das promessas e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Não éramos nada nem ninguém, mas pela graça de Deus e o sacrifício de Cristo podemos hoje ter uma vida transformada. Somos herdeiros das promessas e vivemos para Cristo, para depois da morte estarmos com Ele eternamente. Não devemos esquecer de onde somos para não desvalorizar aquilo que agora temos. Amém? E essa é a conclusão. Acho que está muito claro. Amém? Não vamos nos circuncidar por causa de questões religiosas. Pode ser por questões culturais. Eu não vou meter nisso. Isso cada um que faça o que quiser. Mas não vamos fazer isso como ato de pacto com Deus, ok? Porque temos Jesus que nos facilitou muitas coisas, que nos facilitou tudo praticamente, porque se formos a ver as leis, as 600 e tal leis que o povo de Israel tinha e os judeus têm, são muitas. E para nós já é complicado cumprir os 10 mandamentos, quanto mais 600 e tal leis. Por isso, graças a Deus, temos a sua graça e podemos ser circuncidados no nosso coração. Isso quer dizer ter a nossa vida pura perante Ele, santificados por Ele, e olhar para a nossa vida passada para nos recordar daquilo que nós temos, a vantagem que nós temos de ser cristãos, porque é uma grande vantagem. Não temos uma vida mais fácil, mas ao mesmo tempo temos uma vida mais fácil. Porque temos sempre aquele que tem a resposta para tudo. Temos a solução para tudo, porque só temos que colocar tudo nas mãos de Deus. E se nós muitas vezes sofremos, é porque não estamos colocando as coisas nas mãos do Senhor. Isso quer dizer, claro que vamos sofrer se alguém falecer, claro que vamos ter aquela dor. Mas o Senhor também é aquele que traz a paz depois disso. Enquanto nós vemos muitas pessoas que sofrem anos e anos porque alguém familiar faleceu, porque perdem o emprego e começam com álcool e já não saem disso, nós podemos, no meio do caos em que vivemos, ter uma esperança que vem de Cristo. Amém? E é isso que espero que podemos aprender hoje, e para a semana o pastor André vai nos trazer o próximo tema. Obrigado. Sim, pastor. Sim, que disseste que é de Abraão, mas não, é de Jacó. É de Jacó, ok. Então fica a correção também lá em casa. Quando ele lutou com o anjo, não é? É isso. E depois ali é de onde partiu o nome de Israel. Okay. Era isso. É isso. Obrigado, pastor. Nós às vezes não temos tudo na cabeça. Mas temos um bom pastor que foi logo corrigir. Obrigado, pastor. Pastor André, entrego a palavra. Espero que... Oi? Me perdoa um pouco o atraso. Eu estava viajando, eu cheguei
Em casa tomei um banho e já vir para cá já. A família ficou em casa, tão cansado, mas foi bênção de Deus. Deus abençoe, Patrick, fico feliz de saber que a nossa ausência somos bem substituídos, né, pastor? É uma alegria muito grande. E essa lição de hoje, irmãos, ela é bastante marcante, porque quando se fala da palavra gentil, parece que é uma condição tão baixa, né? Tão sem expressão nenhuma, né? Ah, éramos gentios, sabe? Ah, éramos um nada, né? Não, é o que o Patrick colocou bem. O ser gentil é não ser judeu. É só isso. Não quer dizer que nós somos tão ruins assim por ser gentil. É por isso que Cristo veio e ligou todos com Ele, para que para Deus não existe nem gregos, nem judeus, nem homens, nem mulheres, todos são um em Cristo. E quando a gente, irmãos, se apega na questão religiosa da circuncisão, eu vou entrar no mérito da questão cultural, da questão cultural, porque cultura é cultura, a gente não debate isso. Agora, no mérito da questão religiosa da circuncisão, quando o povo de Deus saiu da terra do Egito, se os irmãos abrirem a Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 38, diz assim, ó, e uma multidão mista também subiu com eles, rebanho e gado, e muito gado. A Bíblia fala assim, ó, e uma multidão mista subiu junto com eles. Quem era essa multidão mista, irmãos? Eram os gentios. E aqui nesse capítulo 12 de Êxodo, Deus pegou e falou para Moisés, olha Moisés, quando vocês saírem do Egito, vocês vão celebrar a Páscoa, que é a festa da libertação. Olha, vocês foram libertos da escravidão. Daí, se a gente olhar um pouquinho mais à frente, no versículo 43 de Êxodo 12, diz assim, e o Senhor disse a Moisés e Arão, essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, mas o servo de cada homem comprado com dinheiro, comprado por dinheiro, depois que o tiver circuncidado, dela comerá. O estrangeiro e o servo assalariado não comerá. Daí no 48, ó, e quando um estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, que todo homem seja circuncidado e depois que ele se aproxime e celebre. Então daí Deus deu uma ordenança para Moisés, falou, olha, essa gente mista aí que saiu com vocês aí, se eles quiserem participar da Páscoa, ele tinha que ser circuncidado. Mas era uma circuncisão, irmãos, religiosa. Sabe qual é o preço de tudo isso? Números capítulo 11. Versículo 4. Número 11, 4. Diz assim, ó. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram o anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram, quem nos dará carne para comer? Aqui, irmãos, a Bíblia está falando do momento que eles começaram a murmurar porque estavam com fome. Outras versões dizem assim, ó, no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram fome. E falavam para eles, e fizeram com que o povo de Israel chorasse. Eu falo, isso daqui, irmãos, é o grande perigo da circuncisão religiosa. A Bíblia fala que nós hoje fomos circuncidados em Cristo através do batismo. E no Brasil, uma grande briga que eu sempre tinha, briga no bom sentido, né? Uma grande discussão que eu sempre tinha era, nós não damos banho em crente. Porque quando chegava a época de batismo, os pastores gostavam de estufar o peito. Batizamos 100, 150. Eu falo, não, estão dando banho em pessoas, porque não é possível um crescimento tão exponencial assim, num curto prazo de tempo. Porque no Brasil, pratica-se o batismo a cada 3 meses. Tem-se esse costume. Ou a cada 4 meses, mas sempre está tendo. Tem igrejas que fazem mês a mês. Mas você olhava, nossa, 150 pessoas num intervalo de 3 meses. Então eu falava, olha, para nós o batismo
tido como a circuncisão, né? Fomos circuncidados em Cristo através do batismo, como a Bíblia indica. Então fala assim, isso é a mesma coisa que o próprio Deus ordenou para Moisés, para que circuncidasse as pessoas que quisessem participar da Páscoa, e esses que foram circuncidados depois vieram fazer o povo a pecar. Então, irmãos, esse é o grande cuidado que a gente tem que tomar nessas questões religiosas. Porque às vezes estamos dando banho em crente e não estamos fazendo com que os crentes sejam verdadeiramente convertidos. E quando nós ficamos no aspecto religioso, irmãos, eu vejo na questão da lei, como foi falado aqui sobre a carne sufocada, temos religiões também que não comem carne de porco. E um outro dia eu assisti um vídeo em casa, só para fazer um comentário com os irmãos, e depois eu fiquei pensativo e fui pesquisar na internet, né? Aquelas balinhas de geleia, aqui eu não sei se a Haribo usa esse processo, esse tem o mesmo processo de produção, mas as balinhas de geleia, gelatina, é feito de carne de porco. Então eu falo assim, imagina, as religiões que pregam que a carne de porco é uma carne impura para ser consumida, às vezes está comendo uma balinha. Então eu falo, é muito complicado tudo isso, irmãos. Então, mas graças a Deus, Cristo nos libertou de todas essas coisas, todas essas amarras, né? Cristo nos libertou. Somos circuncidados em Cristo através do batismo. E semana que vem nós vamos estar aprendendo Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Coisa gloriosa. Não percam, irmãos. Não percam. Sexta-feira que vem vamos falar sobre Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Será um momento de muita alegria que estaremos aprendendo aqui da palavra do Senhor.